Oi pessoal, tudo bom? Boa noite para vocês. É noite nesse momento. Enfim, vamos lá continuar nosso trabalho, vamos continuar o nosso material da semana passada. Primeiro, estou muito satisfeito com vocês aí, com os depoimentos, obrigado. A gente tem falado sobre tendências, mas tendências dentro de uma perspectiva diferente, não é? Olhando com os olhos do marketing de relacionamento, do marketing pessoal. Então a gente vai iniciar recapitulando essa tela aí. A tela na qual a gente via 4 indicadores interessantes, distintos. O primeiro, dentro do aspecto da infectologia. Meio que para a gente botar os pés no chão. E vejam, existem 1.700.000 vírus detectados aí em animais. Tá? E desses aí, cerca de 1.700 são do tipo coronavírus. Esse dado da OMS, esse dado de infectologistas aí da OMS, nos traduz a seguinte premissa: a cada 10 anos há uma probabilidade de nós vivenciarmos um outro surto pandêmico. Então, poxa, que visão catastrófica. Poxa, será que isso está certo? É tanta fake news? Bom, como bons gestores, a gente tem que pensar com um olhar de contingência. Então, creio que sim, é importante que a gente peque pelo excesso de cuidado. Um outro ponto importante, outro indicador distinto agora do anterior, é o percentual, aí, o aumento de consumidores online. São 4 milhões de novos consumidores online nesses 3 meses de quarentena. Isso significa um volume ainda maior de vendas, de valores transacionados no ambiente web, que já é um ambiente crescente anualmente, né? O comércio eletrônico, o VOL, né? O varejo online brasileiro, ele cresce a 2 dezenas há mais de 10 anos. Né? Enfim, essa perspectiva abre um cenário muito forte em termos de oportunidade. Um outro dado aqui, esse um pouco mais delicado, né? Nós já convivemos com fake news há muito tempo, né? E já vemos isso determinando alguns cenários, pelo menos no ambiente político, também há muito tempo. Né? A eleição do Trump, né? Enfim, quem já mexe muito com esse ambiente web desde da própria eleição do Barack Obama, você já vê isso muito forte. E recentemente a gente tem a criação dos robôs, né? Que criam perfis falsos na rede para induzir, transmitir, propagar informações e aí construir uma ideia, uma ideologia, enfim, impressões, enfim. Isso é uma ação de comunicação de valor, independente da ética. Estou entrando na lógica técnica aqui do comentário. Tá? Então, o envio de fake news cresceu 56%, pessoal, nesse período de quarentena. Né? Com muitas informações falsas sobre o próprio coronavírus, sobre tratamentos, vocês têm visto aí na mídia, é uma situação muito séria. E dentro desse contexto, desse envio de fake news, o envio de vírus para o seu celular cresceu 23%. Então a gente precisa ter muita segurança quanto aos nossos dados e informações e mais, a gente precisa acender nosso senso crítico para realmente questionar as fontes, né, do que a gente está lendo antes de propagar. Outro indicador muito interessante no contexto econômico também aponta uma expectativa, mas informa o seguinte: dentre os maiores varejistas norte-americanos, mais de 1 milhão de pessoas foram demitidas. E há uma expectativa de no máximo 85% desse grupo ser readmitido com o chamado fim da crise. A explicação é que há uma mudança no comércio tradicional. O comércio tradicional tende a encolher, segundo essas perspectivas. Então, são 4 dados para a gente ter um panorama um pouco mais amplo. E aí, a gente tem visto algumas questões interessantes. Recentemente, eu estava fazendo uma avaliação dentro da minha realidade. Né? Eu tenho um vizinho aqui do lado, do meu home office, que é meu vizinho há mais de 11 anos. 11 anos, acho que 11 anos. Né? E nunca havia me feito um contato solidário, vamos dizer assim. Né? Já me ligou acho que umas 3 ou 4 vezes informando: eu vou na farmácia, você precisa de alguma coisa? Eu vou no supermercado, estou indo no mercado, você quer alguma coisa? Alguém aí do edifício quer alguma coisa? Então vejam, isso nunca havia acontecido. Então o que eu
essa crise mundial de saúde pública tem preconizado é uma espécie de revisão, né, na empatia das pessoas. Isso é algo muito importante, muito perceptível, realmente. E aí tem uma informação lá de pesquisa comportamental, o Pete Lam, lá do Trinity College Dublin. Ele faz uma afirmação interessante. Ele diz que as crises obrigam as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes, seja nos bairros, funcionários, empresas, enfim, né? E isso é muito comum, por exemplo, na análise geracional pós-guerra, né? Então, realmente, a gente está numa situação que demanda mais parcerias, mais união, mais empatia. Isso sim tem sido percebido, né? Eu não sei se isso é sustentável, se isso é um efeito temporário. Não posso aqui apontar uma certeza para vocês. Mas, de fato, isso é percebido e isso é muito interessante. E aí uma outra perspectiva importante, né? Dentro de um olhar mais econômico, mais de análise econômica, a gente observa que a economia encolheu, né? Menos dinheiro circulando, muitas empresas estão quebrando, o desemprego está em alta, né? Mais ainda do que já estava. Então isso significa que há uma redução da velocidade do giro econômico. E por si só, pelo fato de haver menos dinheiro, o processo de compra das pessoas, das empresas, se torna mais seletivo, mais planejado, mais analisado. Ok. Só que há uma outra visão acrescida aí, né? Já tem um movimento muito forte, né? A Green Economy, a economia verde, já vem se manifestando na lógica do consumo consciente, do consumo compartilhado e tal. E me parece que há um forte incremento nessa cultura do consumo consciente dentro desse momento da pandemia. Quem afirma isso é a Sabina Dweck, né? Quem já viu aquele videozinho The History of Doves, né? É o The Future of Doves. Nas minhas aulas e palestras, eventualmente eu passo. Ela fala muito isso aí, né? Ela é mestre em comunicação semiótica. E ela traz essa perspectiva e realmente acho também que vale a pena uma provocação e um aprofundamento no estudo sobre isso. Por fim, o que se resume a esse slide é que me parece que o modelo do nosso capitalismo sim tende a ser revisto para um viés um pouco menos focado no lucro, sem jamais deixar de estar focado no lucro, mas um viés um pouco mais focado na inteligência desse lucro e na inteligência social desse lucro. Isso também é uma previsão, uma tendência, uma expectativa positiva. Outro ponto interessante nessa nossa análise de tendências aí, para a gente ver depois a aplicação dos conceitos de marketing nelas, é essa percepção da reconfiguração de espaços públicos. É natural que haja agora um ambiente de mais tensão, de mais ansiedade, pelo risco de contágio. Então, vários ambientes que aglomeram pessoas estão precisando se requalificar em termos de layout. É o caso de restaurantes, de bares, até mesmo de praças, né? Praias, parques. Vocês têm visto, creio eu, na mídia. Recentemente eu vi na Turquia, né? Um artesão na Turquia, um marceneiro, enfim, de maneira voluntária, com as devidas permissões municipais, criou bancos de praça que não tem a parte central, só tem as duas pontas para as pessoas sentarem com essa distância média de 1 metro, 1,5 metros. Né? Alguns parques na Europa que foram reabertos há pouco, na França, na Espanha, estão delimitando áreas de 1 metro quadrado. Praias na Espanha, também com delimitação lá, um cercadinho. Então são reconfigurações, né, de espaços públicos que vão, inclusive, impelir desafios aí a alguns negócios, como restaurantes e bares, vão precisar reconfigurar-se. Né? Coworking, por exemplo, que é um negócio relativamente novo, vai precisar também se revisar um pouco, porque em tese vai ter menos disponibilidade de vagas. Né? Isso pode afetar a sustentabilidade do negócio. Então é preciso sim entender que tipo de rodízio pode ser feito, né? Enfim, são tendências e de fato, né, são fatos, né, que estão acontecendo que vão afetar, ou deveriam, em termos de responsabilidade diante do coronavírus, deveriam afetar os ambientes.
Outro ponto importantíssimo também, muito legal por sinal, é a imersão cultural, né? Quantos dos nossos artistas favoritos estão fazendo lives gratuitas e nós estamos aí consumindo essa cultura através da tela dos nossos computadores, celulares, tablets, né? Mais do que nunca isso se torna um novo meio de acesso à cultura, inclusive tours em museus, em parques, né, em jardins, em ambientes que eram naturalmente visitados quando viajávamos, né, quando turistas de lazer, passam a ter ainda mais valor nesse sentido, né, bibliotecas, da visita virtual. Né? Isso é uma coisa muito forte. E é interessante demais a gente perceber também que até na estação espacial, se você quiser conhecer a estação internacional, o Google disponibiliza, né, um link para você passear dentro da estação pelos túneis, pelas escotilhas, pelas áreas de ambiente comum dos astronautas, enfim. A gente vive abre aspas, uma liberdade de acesso muito interessante, porque isso não tem custo para ninguém. Né? É uma imersão cultural. A cultura imersiva ela se torna mais forte para todos nós. E aí, né, office, doce, office, né? Muitos já gozam dessa benesse de trabalhar em casa, né? E outros passaram a conhecer essa realidade agora, que passa a ser uma realidade fundamental para muitas organizações, muitas empresas, e que passa a ser mais ainda uma realidade, uma decisão econômica. Então, em tempos de sobrevivência financeira, de busca por manter a folha de pagamento em dia, várias empresas passarão a ter esse regime como oficial. Claro, isso requer uma série de planejamentos, no sentido, por exemplo, de uma sistemática de intranet que tenha mais segurança para que haja menos risco de invasão na empresa, já que eu estou utilizando um ambiente não seguro, que é o da minha casa, pelo menos em tese não seguro, para acessar informações, arquivos, áreas, diretórios da organização no desenvolvimento das minhas atividades laborais, né, durante o dia, mas mais do que nunca. Então é importante demais a gente conseguir criar uma ambientação que promova a concentração. São vários os colegas professores, por exemplo, que têm comentado que, olha, Gustavo, minha carga de trabalho aumentou 60%, porque eu estou em lives, em reuniões, montando aula, dando aula e atendendo alunos 3 turnos por dia. E antes isso não acontecia. Se a gente nem olha para essa realidade profissional, se a gente olha para uma realidade normal, uma empresa que você vá, passe suas 8 horas lá e volta, você não tem mais o tempo de deslocamento do seu carro, no seu ônibus ou na sua bike para ir para lá. Né? Por mais que você saiba que tem um horário para iniciar e esse horário deve permanecer o mesmo, tem havido uma série de extrapolações aí de demandas sobre os funcionários, porque eles agora estão em casa. Né? Então precisamos de um ambiente de home office que nos traga concentração, porque é muito mais difícil nos concentrarmos em casa do que no ambiente de trabalho. Né? Pelo menos na imensa maioria das realidades. Mas aí estamos vivendo, né, nessa adaptação. Outro ponto interessante, né, é uma decisão muito lógica você buscar morar perto do trabalho, mas isso nem sempre era prioridade. Né? Agora, mais do que nunca, para que possamos evitar de usar o transporte público e com isso correr riscos de contágio em relação ao coronavírus, tem sido uma perspectiva, por exemplo, muito forte, muito maior lá no centro de São Paulo, dentro das análises recentes de mercado quanto ao mercado imobiliário lá. Né? Então, o uso de bike, de bicicletas, tem sido também uma decisão extremamente comprada pelas pessoas, né? Nesse sentido. Eu considero uma decisão lógica, tecnicamente lógica. Eu não chamo isso de qualidade de vida, não, tá? Qualidade de vida para mim é ter mais contato com a natureza, estar mais próximo do verde e tudo mais, né? Ter um ar mais puro e tal. Eu estou doido que os carros autônomos cheguem aí para a gente poder morar em locais mais distantes, mas que não atrapalhem nossa locomoção, e ou que a gente possa ter o regime de home office ainda mais instituído, como é a tendência. Né? Qualidade de vida é isso. Mas é óbvio, isso é uma opinião de Gustavo. Outro ponto interessante dentro da realidade do comércio eletrônico é cada vez mais o shop streaming, o download, né, no seu telefone de um aplicativo de determinada loja, ou o próprio acesso a essas ofertas em redes mais customizadas, como é o caso, por exemplo, do Instagram,
se torna um caminho de venda online extremamente adotado e muito bem sucedido. Então, mais do que nunca, as empresas precisam se ajustar a planejar uma experiência de e-commerce, né, sobretudo B2C, extremamente retentora. Né? Marketing de relacionamento é reter através de uma boa experiência, de uma boa interface, de uma boa ferramenta segura. Né? Estamos em fase de mais fraudes no comércio eletrônico, porque há um aumento proporcional de vendas, também um aumento proporcional de crimes. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa de orientação, precisa se sentir seguro para fazer aquela transação lá. E aí, eu acho que um dos pontos que eu mais considero importante, pessoal, é essa questão da aquisição de novos conhecimentos. Né? Eu sempre converso com meus clientes de consultoria, com meus clientes de mentoring, né? O quanto é importante a gente ter o acesso à literatura técnica na nossa área e, mais ainda, o quanto é importante a gente ter um foco de avanço no crescimento informacional na nossa área bem específico, sem deixar de lado a visão sistêmica, sem entender como funcionam os nossos derredores, as nossas interfaces com outras áreas, com outros profissionais, com outros setores, mas a gente ser muito bom em algo muito específico. Então, por exemplo, eu sou administrador de empresas, a administração é o segundo curso que mais forma profissionais do Brasil. Tá? O nível de concorrência é altíssimo, concorda? Então, nessa perspectiva aí, o que é que eu costumo compartilhar com os meus alunos? Que a gente busca um nível de especialização. Então, se eu gosto de finanças, eu vou talvez trabalhar BPM na área de finanças para criar inteligência de negócios a partir de mapeamento de processos bem específico. Ah, eu gosto de logística, então eu vou me especializar em cadeia de logística reversa, especificamente para indústrias no setor tal. Né? Então você vai se tornando um especialista reconhecido. Isso é muito diferenciado. E também sempre agrego a informação de que precisamos de spa mental. Então, ao final do dia, ou num determinado dia da semana, precisamos adquirir conhecimentos que sejam alheios à nossa área técnica, à nossa área profissional, para que a gente tenha um refrigério, né, de pensamentos. Né? E aí eu gosto muito dessa frase que está aqui no finalzinho. Né? Na sociedade do conhecimento não existe ex-aluno. Né? Não existe ex-aluno. Né? Ou você está aprendendo o tempo todo, ou você está desempregado. E eu acho que uma premissa importante disso, qual é? É que a gente é chamado o tempo todo a reaprender. A velocidade de evolução tecnológica é muito alta, sobretudo nesses dispositivos vinculados ao canal, à internet, à plataforma web, e a gente precisa se ajustar. Vejam aqui o amigo de vocês precisando se aclimatar com as ferramentas de gravação de vídeo, buscando essa curva de aprendizado, que para mim é maravilhoso, eu adoro aprender, então estou buscando sempre tentar melhorar alguma coisa, né? Buscando, ouvindo os conselhos de vocês, as dicas de vocês. Vários foram os amigos, parceiros que me deram, faz assim, faz assado e tal. E eu estou buscando assimilar e buscando estudar para fazer o melhor possível dentro dessa perspectiva de aprimoramento da minha vida profissional. Então, eu acho que esse é um caminho para todos nós. E a plataforma de ensino à distância também é algo extremamente comum. Né? O EAD já tem quase 30 anos, só que passou por muitas crises, vamos chamar assim, de credibilidade, né? E agora, mais do que nunca, se torna uma condição de sobrevivência para várias instituições de ensino, sejam universidades corporativas dentro de empresas, sejam instituições de ensino superior, até de ensino técnico, que agora precisam se modelar mais do que nunca na ferramenta do EAD, criando experiências customizadas. Né? É como está em azul, isso é muito forte. Mais do que nunca, vai entrar em cena uma nova configuração, são os mentores virtuais. Né? Essa consultoria aí, a Trendwatch, né, ela aposta que devem surgir novas plataformas que vão unir mentores e professores para prestação de serviços de educação, de orientação, de postura profissional, enfim, decisões, para pessoas que buscam, executivos, profissionais que buscam um aprendizado específico. Então isso é muito legal e é isso que o canal também tem como proposta. Né? Como vocês devem estar lembrados ali da minha rápida apresentação naquele videozinho, educar para gerir, gerir para crescer. Né? Isso é um lema realmente, é um propósito que o canal tem. Né? E eu espero que a gente consiga conversar mais sobre isso. Né? Próximos temas dentro desse mês
eu devo falar um pouco sobre isso aí. Inclusive, tem um vídeo que eu estou preparando sobre a banalização do coaching. Isso é muito interessante para a gente entender, tá certo? Então, a educação online ela tem se provado nessa crise e tem percebido cada vez mais que é preciso sair daquela premissa do just in time, fazer muito rápido, para trabalhar o just in case, ou seja, focar em qualidade para a experiência. Né? A grande batalha do EAD é a reversão da evasão de alunos, porque a exigência de disciplina para o EAD é muito maior. Né? Mas a gente tem visto aí que há uma imposição para essa plataforma agora. Então vamos aí buscar os melhores caminhos para fazer um bom usufruto desse recurso. E aí a gente tem alguns dilemas, algumas rupturas que estão aí expostas, estão postas na verdade. E quando se fala em dilema, se fala em ética. Ética, por conceito, está muito entremeada com cultura e com história. Por isso que a ética de 40 anos atrás, para algum tipo de ponto específico, pode não ser a de hoje. Porque a cultura muda, momentos históricos criam novos comportamentos sociais e por aí vai. Mas tem 2 pontos que eu trago aqui, extraídos do jornal É o País, muito interessante a matéria, que é essa questão do monitoramento das pessoas a partir do seu celular. A Prefeitura do Recife, recentemente, tem feito uso disso. Ela monitora que eu estou na minha casa a partir do meu celular. Isso tem sido considerado por vários juristas aí como uma invasão de privacidade, e isso pode gerar processos aí para a Prefeitura. Mas, enfim, o que é certo e o que é errado precisa se evoluir mais na discussão. Um outro ponto é o que tem acontecido com relação ao movimento da globalização. Vejam só, os Estados Unidos durante muito tempo foi o primeiro país que fez isso com mais ênfase, outros também fazem, claro, inclusive o Brasil, passou a terceirizar suas cadeias produtivas. A China, principalmente, é um grande mercado que abarca isso aí. A Apple, por exemplo, com a decisão na época, vice-presidente financeiro, hoje atual CEO da empresa, o Tim Cook, ela fechou as fábricas nos Estados Unidos e na Europa e passou a fabricar 100% na Foxconn chinesa. Só que com o atual momento, isso preconizou um enfraquecimento da capacidade produtiva e isso está sendo modificado. Então tem vários governos com um viés protecionista e agora, diante da questão da pandemia, mais do que nunca isso pode trazer uma reversão no movimento da globalização, dentro desse aspecto pelo menos. E aí, se eu vivo dentro de uma realidade de encolhimento econômico, se eu tenho dificuldade de pagar minha folha de pagamento, se eu não conto com, de repente, uma ajuda governamental que foi prometida, ou com uma ajuda financeira do sistema financeiro privado que também foi prometida, enfim, se as coisas não funcionam no ritmo que eu preciso, o que é que eu vou fazer? Eu preciso guardar dinheiro, preciso segurar e decidir financeiramente da melhor forma possível, não é verdade? Vejam só. O Silvio Meira ele trouxe na live que ele fez agora no final de abril uma informação interessante. Ele diz o seguinte: não se deve ver a crise como um momento de cortar custos. Deve-se pensar em investir em novas áreas, em tecnologias novas, que gerem oportunidade para as empresas terem velocidade de ação, de tomada de decisão, para que o renascimento seja mais ou menos traumático nesse novo normal. Ele traz essa perspectiva. E aí eu trouxe um autor muito interessante, que é o Eric Rice. Recentemente, um primo meu, empresário, me deu essa sugestão de leitura. Eu fiquei muito feliz com a sugestão. Terminei o livro do rapaz há pouco tempo, do Eric Rice, e ele traz uma perspectiva de nova era para o empreendedorismo. Inclusive, ele apresenta novas ferramentas de gestão. Eu não conhecia. O nome do livro é Startup Enxuta. E aí ele faz o seguinte: ele fala sobre a inovação contínua, que é a percepção de novos avanços o tempo todo. Ele fala sobre essa cultura de startup, de crescimento, de energia, de empreendedorismo, sendo uma espécie de unidade atômica na cultura da empresa. Significa mais tolerância para tentativas e erros. Mas isso não é uma sistemática de aprendizagem, não é banda voa, não é anarquia. É um sistema, um conjunto de regras que propicia essas possibilidades. E isso tudo dentro da própria lógica do organograma da empresa. É como se houvesse uma caixinha no organograma para o empreendedorismo. Isso é muito interessante. Isso prega uma ruptura cultural dentro de um viés mais conservador muito, muito importante, muito
também muito desafiadora, mas ele traz no livro o exemplo da General Electric, e uma empresa antiga, né, estrutura enorme, mas que através dos sistemas que ele foi criando lá, como consultor dessa empresa, houve uma mudança de fato, né, uma velocidade. Eu conheço empresas locais aqui, que a gente sabe que tem esse viés, né, por maiores que sejam. Então é um processo de transformação contínua, né, é um processo de fundação da empresa novamente, né, refundação, reescrever o DNA da organização. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Eu recomendo a leitura de A Startup Enxuta e também O Estilo Startup, são do mesmo autor, Eric, com C mudo, Ries, R-I-E-S. E aí a gente chega na parte final do nosso vídeo. A gente viu no vídeo passado que o autor Bourdain, ele fala que o marketing pessoal segue 6 etapas, né? Como vou divulgar, de que forma eu defino meus projetos, como é que eu vou construir perspectiva da vida profissional nesse aspecto, desses projetos, quais são as metas, né, os micro-objetivos, que prazo eu defino para isso, com que marcas ou com que profissionais, ou quais são as minhas referências, né? E mais, de que forma eu passo credibilidade. Então a gente viu uma série de tendências já testadas, outras ainda como expectativa, mas com cenários, enfim, com fundamentos, né? Como é que eu consigo aplicar essas etapas de Bourdain dentro desse nosso contexto? Tá? E aí, bom, como é que eu vou divulgar meus serviços? Está aí a resposta nessa imagem. Mais do que nunca, a internet é o canal. O que você vai fazer, se você vai usar Instagram, se você vai criar um canal como eu estou fazendo, se você vai planejar reformular o seu site, trabalhar eventos online, não sei, você tem que ajustar isso aos seus objetivos. Mas o fato é que você vai, o caminho é esse, o caminho é plataforma online. Né? De que forma a gente vai definir, então, projetos e objetivos? Né? Primeiro ponto, pessoal, a gente precisa de registro, a gente precisa de análise de dados. A gente tem um Big Data aí absurdo, desorganizado, que a gente precisa minerar, analisar para tomar decisão. Isso é data science, isso é ciência de dados. Então, antes de mais nada, eu preciso ter um acesso a um conjunto de informações importantes que me permita definir da melhor maneira meus projetos. Qual é meu macro projeto, qual é meu macro objetivo nesse planejamento, e em cima disso fazer minhas leituras. Lógica de gerenciamento de projeto. Quais são os marcos? Quais são as entregas de cada marco? Quais são os riscos envolvidos? Qual é o escopo de cada marco? Né? Enfim, gerenciamento de projetos. Que a gente vai ter um vídeo sobre gerenciamento de projetos também no nosso canal em breve. E aí tem um outro ponto. Eu poderia chamar isso da sua visão, na verdade, da sua missão. Em cima dessa perspectiva aí, né? O que é importante para você dentro dos projetos que você construiu, que você definiu? Né? Eu coloco uma imagem aí da família. Né? A família eu acho que é uma unidade de valor, independente de viés religioso, única para mim, para você. Né? E nessa perspectiva, qual é o tempo que eu dedico à minha família? Nessa quarentena aí, acho que algumas pessoas passaram a ter uma convivência que não existia. O que será que aconteceu? Será que houveram reconciliações? Será que houveram cismas definitivos? Né? O que será que aconteceu? É importante a gente fazer esse pipeline, né? Esse filtro, e entender dentro das metas que a gente está construindo o que é importante para a gente nessas perspectivas. Né? Nós não somos só vida profissional. Né? Outro ponto aí, dentro dos objetivos que a gente criou, quais são os micro-objetivos, as metas? Onde é que a gente vai estar ao final de tudo isso? Criar o roadmapzinho e colocar as datas lá. Ponto A, ponto B. Aonde é que eu chego? Por que eu chego? O que é que eu precisei para chegar até lá? E quem são as pessoas ou as marcas, as empresas, os produtos que me referenciam? Coloquei aí a imagem de figuras de notoriedade pública que estão em alta, mais ainda agora nesse período. Né? Então a gente está focado em quê? Na filantropia, na tecnologia, na disrupção, na espiritualidade, na serenidade. Qual é aonde você está nessa situação? Pode ser que você tenha um pedacinho de cada um deles aí. Né? Mas é importante que a gente saiba quem são nossas referências, busque compreender, espelhar
mas mais do que nunca nós sejamos autênticos. Por isso, pensando na autenticidade, a última etapa do Bourdain quanto ao marketing pessoal pergunta isso: como é que eu confio em você? Se eu tiver a certeza, ou se eu perceber claramente que você fala a verdade. Então, toda ação de marketing ela precisa ser baseada em verdade, porque qualquer relação de confiança só existe quando há verdade. Quando há verdade, há lealdade, há sinceridade. E aí a experiência ela é única, porque surge uma sinergia emocional. E é essa que a gente precisa buscar em nossos projetos. Então, vamos ser éticos, vamos ser verdadeiros nas informações que a gente constrói, mesmo que a gente tenha expectativas, né? Mesmo que existam variáveis não controláveis, mas sejamos sempre transparentes. Façamos uma governança nos nossos próprios objetivos e uma medida de transparência no que é pertinente, claro, em relação à sua proteção, à sua segurança de informações, mas que passe a credibilidade que você precisa, sobretudo nesse momento atual. Né? E aí alguns pontos, minha gente, nunca mudam. Tá? Por exemplo, a questão da capacidade de comunicação, não é? Ser, ajustar a nossa comunicação nesses canais online. Né? Quanto tempo os vídeos vão ter, por exemplo, qual é a linguagem que eu vou adotar. Eu estou numa fase franca de ajustes aí, de adaptações, buscando manter o meu perfil, minha identidade, minha forma de ser, mas tentando ajustar da melhor forma com relação ao que o canal pede, ao que o veículo pede. Então a gente precisa realmente buscar essa capacitação. Tá? Outro ponto é a postura profissional. Né? O que significa postura profissional para os meus objetivos, para o meu produto? É prazo de entrega, é preço, é minha relação com a sociedade, com a comunidade, com o meio ambiente. Quais são as posturas que eu preciso ter cautela? Né? Preciso monitorar e entender isso bem. Está nos riscos aí do seu projeto. Outra coisa é a questão da indumentária. Né? Então, veja, dentro dos nossos vídeos, nosso canal sempre tem perspectivas de assuntos relacionados à área de gestão. A gestão pede uma certa sobriedade. Não é? Independente de nós sermos jovens empreendedores no startup, no spin-off, dentro de uma incubadora, a gente não vai apresentar determinados projetos de bermuda e camiseta. Estou dando só um exemplo bem idiota, bem besta, mas é preciso a gente entender um pouco quais são os formalismos e o que é que a gente precisa, com o que é que a gente precisa se precaver. Né? Obviamente, nunca abrir mão da criatividade, da inovação, entendendo que a inovação às vezes pode ser fazer o feijão com arroz bem feito, muita gente deixou de fazer, não é? Entendendo sempre que qualquer algo que você crie só se torna inovação se tiver difusão. E só vai haver difusão se houver aderência. E só haverá aderência se houver uma boa experiência. Se você de fato estiver atendendo uma necessidade. Então é importante essa leitura, esse design thinking, essa empatia com o que você quer, com o seu público-alvo. Né? Para você ser assertivo na sua criatividade, na sua inovação. E por fim, o que eu acho talvez mais importante, a ciência de que você não faz nada só. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém e a gente precisa uns dos outros. A empatia gera sinergia e a sinergia gera efetividade. Se a gente quer ser efetivo, a gente precisa estar cercado de pessoas que possam ter uma visão comum e possam ser complementares nas suas competências, nas suas habilidades, nas suas atitudes. Então, relacionamento nunca é fácil, mas quando a gente consegue ter diálogo, quando a gente consegue expor, respeitando as regras dessa exposição, a gente cresce, a gente aprende um com o outro. É isso que importa. E aí, uma mensagem final, uma mensagem de fé, lembrando que a gente começou esse material no primeiro vídeo falando sobre esperança, e eu me lembro de ter citado Ariano Suassuna, vou repetir aqui a citação. A Ariane dizia que nem era uma pessoa negativa, porque todo negativista é chato, nem era uma pessoa positiva, porque todo positivo tende a ser, o otimista, né, tende a ser tolo, talvez. Ele prefere ser um esperançoso realista, ou um realista esperançoso. E é muito inteligente a fala do Ariano. E todo mundo que tem esperança tem fé, porque fé é esperança.
E aí eu trago uma fala muito interessante aqui, que está na Bíblia, na segunda carta aos Coríntios. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Então, eu sei que a gente perdeu familiares, a gente talvez esteja com o Covid nesse momento. Eu sei que a gente está numa clausura difícil, mas a gente precisa olhar, tentar pelo menos olhar além disso. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o que não se vê é a beleza da sua alma, da sua inteireza, da sua autenticidade, das suas relações. Não é? A gente viu nesse material que há uma mudança de valores, me parece, acontecendo. Isso é muito bom. Então vamos olhar para o que existe de positivo e entender que de fato essa fase ela vai nos preparar para uma nova fase. E eu espero que estejamos aí dentro dos nossos limites e capacidades preparados. Então eu agradeço muito, coloco aí para vocês as referências dos materiais que nós utilizamos, tá certo? E agradeço, vamos até a próxima semana com mais um vídeo interessante. Vou postar uma falazinha sobre qual tema será ainda essa semana. Um grande abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.